Oi, gente! Meu nome é Débora, sou educadora perinatal e graduanda de fisioterapia obstétrica e estou aqui hoje para gravar esse vídeo contando sobre a minha história de tentante, todos os processos que eu vivi e o que me fez chegar até aqui hoje. Então, segundo as minhas formações, eu trago conteúdos sobre gestação, parto e pós-parto. Gerencio este canal aqui no YouTube, que é o Gestante Protagonista, e tenho também o mesmo canal no Instagram, com o mesmo nome. Então, se você tem interesse neste assunto, já me segue por lá e fique ligadinho nos conteúdos, tá bom? Eu decidi gravar uma sequência de vídeos. A começar pela minha história de tentante, que será o primeiro vídeo. O segundo será sobre a minha história de gestante, sobre a minha gestação. O terceiro vídeo será sobre o meu parto normal, todo o processo, como aconteceu. E o quarto vídeo será sobre a minha história de mãe, minha vivência materna. Então, eu resolvi trazer aqui estes conteúdos para contar para vocês sobre a minha história, porque a nossa história, ela é feita de vivência, de capítulos, de situações que acontecem conosco, que nos trazem lições, aprendizados e nos fazem ser quem nós somos. Hoje, devido à lição de vida que eu passei, principalmente no meu parto. Então, se você é gestante, já fique ligada, que eu vou dar muita dica sobre o parto, sobre intervenções, violência obstétrica, para que você não seja vítima do sistema. Porque quando nós nos submetemos ao sistema, quando você se submete a receber uma intervenção, isso vai te comprometer, isso vai te trazer um dano físico, mental. E não só você, mas também ao seu filho. Hoje o meu filho, Benjamin, já tem quase 1 ano de idade. E até hoje ele sofre devido a uma intervenção que eu sofri no meu parto. Então, eu fui vítima do sistema, mas o meu filho também sofreu as consequências e sofre até hoje. Então, hoje eu fiz da minha profissão uma missão de vida. Minha missão de vida é alertar você, mamãe, que ama seu filho, ele ainda está na sua barriga, mas você já o ama. A você não ser vítima do sistema. E que através da minha experiência, da minha história, você tire isso como um aprendizado e não precise passar tudo que eu passei, né? Enfim, eu já tenho 11 anos de casada, porém a minha história eu vou começar a contar desde quando eu era noiva do meu marido. Eu tinha 19 anos e a gente estava já noivo, com planos de casar com 20. Eu iria me casar com 20 anos. E aí, comumente, como é normal, todos os anos eu fazia um check-up ginecológico. Só que como eu já estava prestes a casar, eu quis fazer um check-up mais detalhado. E um desses check-ups eu solicitei ao médico que fizesse um ultrassom para ver como estava o meu sistema reprodutor e se estava tudo bem. Então, ele fez esse ultrassom e quando ele estava fazendo o ultrassom, ele viu que os meus ovários estavam com muitos cistos. Ele foi bem frio, me deu a notícia que o meu ovário estava com cisto e que devido a esse fator eu tinha problema de engravidar. Mas como assim? Fiquei sem entender. Ele falou que eu tinha a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos. E aí ele foi bem frio e nesse dia eu fiquei sem entender, né? E naquela época nós não tínhamos tanto acesso à informação como hoje, então a gente confiava muito nos médicos, né? Médico naquela época era soberano. Então ele me deu aquela informação e eu, por ser muito ingênua, na época não questionei, não procurei saber melhor, perguntar sobre uma explicação, sobre o que era aquele diagnóstico. E ele também não me falou nada, simplesmente falou que eu tinha SOP e que eu teria problemas para engravidar. E eu saí bem arrasada naquele dia, daquela consulta. Então pense só, uma pessoa que já está prestes a casar, que tem planos, eu não tinha planos de ser mãe logo, porém tinha planos de ter uma família. E eu recebo uma notícia daquela. Né? Então eu saí bem abalada, conversei com meu marido, mas ele falou, não, isso não vai nos abalar, vamos confiar em Deus, nós somos cristãos, né? Vamos confiar em Deus que no momento certo, Deus vai nos dar um filho e isso não é impossível para Deus. E eu disse amém. E casamos, como eu disse, no início do casamento eu não tinha plano de ser mãe logo, porque eu queria conquistar alguns sonhos, uma das minhas metas era fazer faculdade, conquistar minha casa própria. Então, ser mãe ia ficar para um projeto mais futuro. E aí a vida foi passando,
Se passaram 8 anos, eu tinha 28 anos, e fui na ginecologista para fazer os exames que todo ano eu fazia. Todo início de ano eu fazia os exames ginecológicos. Sempre que virava o ano, dava janeiro, eu tava lá fazendo, né? E em uma dessas consultas, ela, bem humana, era uma médica muito querida, ela me perguntou se eu tinha plano de ser mãe. Eu disse que sim, mas não logo, queria esperar um pouco mais. Então ela me falou que eu tinha a SOP e me explicou como acontecia com o sistema reprodutor da mulher que tem SOP. Que a SOP, ela não faz você estéril, mas era infértil comparado, né, a outras mulheres que têm um sistema reprodutor normal, né? A gente sabe que devido a uma desregulação hormonal nas mulheres que têm a SOP, o ciclo ovulatório não acontece normalmente como deveria ser. E ela me explicou, né, tudo o que acontece, tudo. E, né, continuamos a consulta e eu saí daquele dia naquela consulta bem reflexiva. E chegando em casa eu conversei com meu marido. O meu marido, gente, ele queria ser pai, se pudesse, desde a lua de mel. Eu que ficava segurando mais pensativa, né? Porque a gente sabe que nós, quando somos mães, a vida mesmo que muda é a nossa, né? Então a gente sabe que quem realmente quer ser mãe, a vida tem que dar uma pausa, né? Você depois vai continuar, mas vai ser, né, diferente do que antes. Você nunca mais vai ter a verdade que você tinha quando você não tinha um serzinho dependendo de você. Então eu sabia que minha vida iria mudar bastante, que isso teria que ser uma decisão bem firmada e no momento certo, né? Mas o momento certo na verdade nem existe, né? Sempre a gente tem algum sonho, né, pra conquistar, sempre a gente tem algo pra fazer. Então eu cheguei à conclusão que realmente este momento nunca chegaria. E que tudo bem eu ser mãe, nós sermos pais naquele momento, né? A gente estava com uma estabilidade boa e naquele momento, né, eu tinha condição de cuidar do meu filho, ficar em casa, dando apoio a ele. Então nós resolvemos que nós seríamos pais. E aí começamos a planejar a nossa vida em cima disso, né? Retornei na médica, falei com ela que havíamos tomado a decisão de que engravidaríamos. E a partir daquela consulta, nós já começamos a planejar a nossa gravidez. Ela me passou suplementos para eu começar a tomar, fizemos os exames pré-natais, né, fizemos o check-up que é necessário antes da gravidez e parei os métodos anticoncepcionais, obviamente, e comecei a adentrar muito nesse mundo de maternidade. Comecei a pesquisar bastante, estudar muito. Comecei a me interessar bastante por esse mundo da maternidade, que era um mundo totalmente novo pra mim. Mas seria um mundo que eu queria adentrar agora, então meus olhos começaram a se abrir para esse novo cenário. E fiquei bem antenada, né, no meu ciclo, baixava aplicativo, anotava menstruação, dia ovulatório, ficava bem observando todo o processo. Saberia que, né, a médica também me informou, mas eu também já sabia que quando você fica muitos anos sem tomar a pílula, né, até o seu ciclo se ajustar, o seu corpo se ajustar, leva um tempo. Então eu sabia que não iria acontecer logo, né, e, né, continuamos vivendo, né, e sonhando com a vida do nosso bebezinho, né. Primeiro mês passou, segundo, terceiro, quarto e nada. Aí quando chegou no 6º mês de tentativa, já começou a bater aquela ansiedade, né? Falei, meu Deus, 6 meses e nada. E aí comecei a ficar um pouco ansiosa. Aí sempre fazia teste de gravidez antes mesmo da menstruação atrasar. Tava fazendo e aí via aquele negativo, aquilo já me chateava. E aí a menstruação às vezes atrasava 1 dia, 2 dias, já ficava naquela esperança. Fazia o teste novamente, e mais teste. Isso é negativo. E vai indo mês a mês, você vai ficando sem esperança, fica desanimada. Meu Deus, será que vai demorar? Bate aquele medo, né? Porque aquele diagnóstico da SOP que eu recebi do médico, do primeiro médico que eu fui,
começou a bater, né? Falei, meu Deus, será que realmente eu vou ter problemas para engravidar? Será que eu vou conseguir engravidar? Será que eu sou normal? E aí começou a bater aquela neura, assim, bem desesperadora. E aí eu resolvi, no 7º mês, a retornar na médica para ver o que estava acontecendo, né? Se estava tudo bem. E aí ela fez o ultrassom e viu que eu estava com bastante cisto nos ovários, porque devido à pausa na pílula, acaba acontecendo isso, né? O ciclo não acontece normalmente. Aquele óvulo, ao invés de ser liberado para fecundação, ele acaba eclodindo, né? Não sei se é esse o nome correto, mas ele acaba ficando ali estagnado no ovário. E isso acaba atrapalhando o nosso ciclo, né? Que acaba não acontecendo. E estava com bastante cisto no meu ovário. Aí a médica falou que me explicou que um método para eu engravidar mais rápido seria fazer uma limpeza desses ovários. E para fazer essa limpeza, eu teria que tomar a pílula anticoncepcional novamente. E aí, quando ela me deu essa notícia, eu fiquei bem chateada, porque eu já estava num nível também que não queria mais pílula, né? Antes de ir nela, eu já estava bem cansada da pílula. E esse também foi um dos fatores que eu quis parar com a pílula e já engravidar também. Foi um dos fatores. Então, quando ela me deu a notícia que eu teria que tomar pílula novamente, deu aquela... Só de lembrar, assim, daquela ânsia, porque eu já estava já saturada de pílula. E aí eu fiquei bem chateada, mas segui a orientação, comprei, né, a que ela me indicou, e fiz o uso da pílula novamente por um mês. Tomei, retornei nela, fizemos novamente o ultrassom e, graças a Deus, estava tudo ok, os ovários limparam. Ela me recomendou, né, cessar novamente a pílula e continuar as tentativas. E assim fizemos, né, passou-se o 7º mês, 8º, né, e aí comecei a ficar mais ansiosa ainda. E eu resolvi marcar um endocrinologista para ver a questão hormonal, porque eu comecei a pesquisar melhor sobre o diagnóstico da SOP, né, e descobri que realmente os hormônios influenciavam muito no ciclo ovulatório, né. Então resolvi marcar um endócrino para ver essa questão, como eu poderia regular meus hormônios. Ele me passou também um tratamento e comecei a fazer uso desse tratamento, de alguns medicamentos também. E aí se passou o 8º, 9º mês e eu comecei a entrar, né, num propósito de oração, eu e meu esposo, que nós começamos a orar, né, pedir a Deus. É que não adianta, né, a gente também correr atrás de médicos, né? Claro que Deus deixou os médicos para cuidar de nós, mas a nossa fé deve ser maior do que tudo isso, né? Como eu sou cristã, eu acredito muito no poder divino, né? Na vontade do Senhor, soberana de Deus. E aí começamos a orar em cima disso, se isso era propósito de Deus para nós, que o Senhor nos desse essa bênção, né? E que essa bênção fosse para a glória dele. Então, passamos um mês todo orando. Quando passamos um mês orando, fizemos aquele propósito de oração, com 10 meses de tentativa, o nosso milagre veio, graças a Deus, né? Fiz o teste e vi lá o positivo, descobri com 5 semanas de gestação. Fiz a surpresa pro meu marido, foi, nossa, um momento muito feliz, né? Ficamos muito alegres, contamos para amigos, familiares, todos se alegraram muito com a gente, né? Porque os mais próximos sabiam que a gente estava nas tentativas, a gente queria muito ser pai, mãe. E aí ficamos todos muito felizes. E no dia que eu descobri, no outro dia eu já marquei o ultrassom. E queria ver logo esse bebezinho, né, bem crente, que eu ia chegar lá e ia ouvir o coraçãozinho, com 5 semanas de gestação. Né, obviamente não consegui ouvir o coraçãozinho, cheguei lá, o médico falou que ainda não tinha nem saco gestacional, porque ainda estava muito cedo. E que seria bom eu retornar lá na semana seguinte. E aí retornei com 6 semanas de gestação. Consegui ver o saco gestacional, mas fiquei bem chateada, né, no dia, pois eu queria muito ouvir o coração do bebê. Ele falou que eu ficasse tranquila, que na outra semana que eu retornasse novamente com 7 semanas e que realmente eu iria ouvir o coração. E assim eu fiz, retornei com 7 semanas, ouvimos o coraçãozinho e ele me passou também aquele beta quantitativo para ver a evolução, se estava crescendo, né, a quantidade de HCG no sangue. Fiz, estava tudo ok. E aí ele falou que depois de 8, 9, acho que 2 semanas que seria para eu retornar lá. E vida que segue, né? E quem é mãe sabe, né? Quando a gente vê aquele positivo, a gente começa
a planejar muitas coisas da nossa vida, a imaginar como vai ser tudo daqui pra frente, né? Tudo realmente muda e você começa a planejar a sua vida em cima daquele positivo, né? Você começa a imaginar a sua vida com aquele bebezinho agora. E assim a gente ficou muito feliz e começamos a fazer isso, né? A fazer meio mundo de planejamentos. E a vida foi seguindo. E um dia eu estava trabalhando. Eu comecei a sentir umas dores bem agudas no ovário esquerdo. E passei a manhã toda sentindo essas dores. Eram umas dores assim, contínuas, bem estranhas, que eu nunca tinha sentido. E como prudência, né? Resolvi na hora do meu almoço ir no médico. Na verdade nem era meu obstetra. Eu peguei um médico de plantão e solicitei um ultrassom de emergência para saber o que estava acontecendo. E nesse dia eu fui até só, porque eu fui na hora do almoço. Ele fez a avaliação e na hora do ultrassom, segundo a minha data da última menstruação, o bebezinho já era para estar com 9 semanas. E aí ele me perguntou, né? Eu confirmei que 9 semanas. E quando ele colocou o ultrassom, que no caso quando tá bem novinha é transvaginal, e aí na ultrassom tava marcando 7 semanas e 5 dias. E aí quando ele falou isso, já me bateu um desespero, né? E aí ele ligou pra ouvir o coraçãozinho. E eu vi assim que ele tava com um semblante bem preocupado. Perguntei, né? O que foi, doutor? O que aconteceu? Aí ele falou, Débora, eu sinto muito de dizer isso, mas não tem batimento cardíaco. Provavelmente o seu bebê se desenvolveu até 7 semanas e 5 dias. E a partir de então, parou de se desenvolver. Então tinha, né, quase 2 semanas que ele estava dentro de mim, sem vida. E provavelmente aquela dor que eu estava sentindo aguda, muito provável seria o meu corpo tentando já expelir, né, o embrião. E aí eu nem sei dizer assim qual foi o meu sentimento naquela hora, porque quem tem um aborto sabe, né, que na hora a gente não processei, eu fiquei tentando entender que eu tinha perdido o bebê e eu fiquei sem reação, essa é a verdade. E aí quando eu cheguei em casa que a ficha veio cair, que realmente eu tinha perdido o bebezinho. E aí eu fiquei muito chateada, comecei a chorar bastante e eu tava só em casa, então foi muito triste o dia. Só de lembrar eu já fico bem emotiva. E fiquei esperando meu marido chegar do trabalho, não falei nada pra ele. Quando ele chegou, obviamente ele me viu, né, com os olhos bem inchados, chorando. E aí eu dei notícia pra ele, né, nós dois começamos a chorar bastante. E liguei pra minha mãe, conversei com ela. E tentamos, né, nos consolar e acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oramos em cima deste versículo, Romanos 8:28. E começamos a usar a fé, né, que se nós oramos e o Senhor nos deu, e Deus também quis por bem nos tirar, né, que nem a história de Jó, né, Deus deu, mas Deus também tomou. Então que seria uma lição de vida para nós. E assim nós aceitamos, né, nos direcionamos para a maternidade. Eu fiz a curetagem, porque até então não tinha tido indícios de aborto. Aborto espontâneo, né, porque eu havia tido um aborto retido, mas meu corpo não expeliu naturalmente. Então eu tive que fazer a curetagem, um exame bem chato, né, um procedimento bem chato, né, invasivo, que inclusive a gente tem que levar anestesia. Uma fase bem complicada, sabe, bem triste da minha vida. E depois que a gente passa pelo aborto, os médicos recomendam a gente ficar 3 meses, dando uma pausa, né, pro nosso corpo se recuperar. E assim a gente fez, né, deu a pausa, continuou confiando em Deus, orando. E eu sempre orando, né, a Deus, o Senhor, que o Senhor seja feita a vontade do Senhor, né, agradecendo a Deus, porque a gente não sabe, né, os propósitos de Deus para nossa vida, mas eu continuei orando, meu Deus, que se for da sua vontade, que o Senhor me dê o meu arco-íris, né, o meu bebê, para que, primeiramente, que ele não seja meu. Essa foi muito minha oração. Eu não quero que o Senhor me dê para mim, eu quero que o Senhor me dê para ti,
Porque no mundo tem muito aquele ditado, né? Que a gente cria os filhos para o mundo. Mas nós que somos cristãos, a gente tem bem claro que a gente cria os filhos para Deus, né? Deus nos dá para criarmos, mas com foco de devolver para Ele, para que sejam servos úteis a Deus. E essa foi a minha oração. Como a oração de Ana, né? Que pediu muito a Deus, clamou muito a Deus um filho e que prometeu a Deus que no momento certo ela o devolveria. E assim eu pedi para Deus também, fiz a oração de Ana. Então, passados 3 meses de pausa, retomamos as tentativas. E, acreditem, no primeiro mês de tentativa, a gente engravidou, né? Então, eu quero frisar bastante aqui que o poder da oração. Quando a gente ora com o coração puro e quando a gente acredita que o propósito da nossa vida é servir a Deus em tudo que nós somos, em tudo que nós temos, como que Deus nos abençoa. Porque a partir do momento que eu tirava espaço de mim mesma e deixava Deus agir, Deus me mostrava através da oração, me mostrava, né, me realizava. Então foi maravilhoso ter essa experiência com Deus e ver ali o meu positivo, baseado em muita fé, né, superação. E foi muito mais feliz ainda a gente quando viu. Foi um misto de vitória, de conquista, de fé. Lindo e tão amado bebê arco-íris, que é o meu filho, Benjamin, meu queridinho, meu amor da minha vida. E começamos então os preparativos para a gravidez, né? Uma nova fase da nossa vida, que inclusive vou deixar para contar essa história no próximo vídeo. Então se você me acompanhou até aqui, vamos ter um próximo vídeo falando sobre toda a minha história de gestante, como foi minha gravidez, vou contar para vocês. Então fiquem no aguardo, tá bom? Tchau, gente, e até a próxima.